13. Amém? João, capítulo 14, versículo 13, fala dessa forma: E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, da glória a Deus. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amares e guardares os meus mandamentos. Amém? Curva sua cabeça. Pai, nós te adoramos pelo culto dessa noite, pelos louvores, pela adoração, pelo teu povo reunido aqui nessa noite. Pai, nós precisamos agora ouvir somente a voz do Espírito Santo. Por isso, venha falar aos nossos corações. Pai amado, eu nesse altar sou apenas o instrumento. Quem age nesta igreja é o único pastor desta igreja, o Senhor Jesus. Nos abençoa. Fala conosco, fala aos nossos corações. Nós precisamos aprender mais do Senhor, ó Deus. Nós tomamos posse agora de toda a autoridade delegada à igreja. Mandamos embora daqui tudo que não provém do Senhor. Toda obra das trevas sai deste lugar agora pelo poder do nome de Jesus. Todo demônio que vem tentar roubar a palavra com distração, com dor física, nós expulsamos este lugar agora pelo poder do nome de Jesus. Cerca essa igreja agora contra todo o dardo inflamado do inimigo. E abençoa o teu povo pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, Jesus aqui estava ministrando aos seus discípulos. E se você começar o versículo 1, você vai ver que 2 discípulos se manifestam. E se você continuar lendo até o final do capítulo 14, você vai ver que 3 discípulos fazem parte dessa conversa que Jesus está tendo. O primeiro é Tomé, está no versículo 5, fala: Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saberemos o caminho? Aqui, Tomé, ele faz uma pergunta para Jesus. E Jesus, logo depois dessa pergunta, responde no versículo 6. E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O segundo, meu amado, a participar dessa conversa com os discípulos é Filipe. Está no versículo 9. No versículo 8, replicou Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Você havia aqui, meu amado, que há de conver comigo, que os discípulos já caminhavam já há um bom tempo com Jesus. Aqui, meu amado, Jesus já estava preparando justamente o que ele ia concretizar na cruz do Calvário. Jesus estava preparando o coração desses discípulos. Jesus já estava começando a falar para ele: vai haver um momento que eu vou ter que partir, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Espírito Santo. Isso também está justamente no João 14. Porque João 14 ele começa a preparar o coração da sua igreja. Ele começa a dialogar com os seus discípulos. Está apertando, está chegando os momentos. Eu vou ter que daqui a pouco, meu amado, chegar em Jerusalém e eu vou ter que cumprir para aquilo que eu vim. Justamente resgatar a minha vida e a sua vida na cruz do Calvário, amém? Então, querido, Jesus aqui, querido, estava ali num diálogo com esses discípulos, estava ensinando, e no meio dessa conversa, Jesus fala justamente de algo que ele ia tratar conosco, que ia ser arma para nós, para a igreja do Senhor Jesus, que é através da oração. Ele vai falar justamente o que nós lemos aqui, versículo 13: E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então ele está falando assim para ele: vocês não precisam se preocupar. Se vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer o Pai ser glorificado. Querido, é isso que nós temos que entender, que há um padrão de oração para nós conquistarmos o coração de Deus. E o que eu quero compartilhar com você hoje em 144 tópicos, estou brincando, toda vez eu falo a mesma coisa, desculpa, não é isso não. São apenas alguns 143, estou brincando. Mas quero ver com você aqui alguns tópicos da palavra de Deus para nós podermos aprender algo e colocarmos a nossa vida em prática de oração, amém? A primeira coisa que nós temos que entender é que a base da oração, toda oração tem que ter a base, para que os padrões sobre essa base eles sejam sustentados. E a base dessa oração é o nome de Jesus, amém? O que Jesus fala aqui? Tudo que pedires em meu nome.
Jesus está falando para ele assim, ó, a base da oração de vocês só tem uma, o meu nome. Se vocês aprender a pedir em meu nome, eu vou poder mover céus e terra a seu favor. Mas, querido, nós temos que entender que não é de qualquer forma que nós clamamos e chamamos o nome de Jesus. Primeiro, nós vamos chamar e termos, meu amado, o nome de Jesus quanto base, se nós o conhecemos. Se nós sabemos quem foi Jesus, o que Jesus operou na minha vida. Como que eu vou orar para o nome de alguém a quem eu não conheço? Vocês lembram lá em Atos 19, quando aqueles filhos do sacerdote Cefa foram expulsar um demônio? O que o demônio falou para eles? Ó, meu amado, chamou eles bem de queridos. Eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, ou vice-versa. Mas e vocês, quem são? Por quê, meu amado? Porque tem muita gente, querido, que conhece o nome de Jesus, mas não tem intimidade com o nome de Jesus. Uma forma de nós querermos que haja poder é nós entendermos o poder que há no nome de Jesus. E há muito poder no nome de Jesus. Então a base da nossa oração, querido, ela tem que ser o quê? O nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que tremenda promessa Jesus fez para aqueles homens que o seguiam. Que tremenda promessa é hoje para nós como igreja do Senhor Jesus. Amém? Há algumas lições que devemos aprender desta promessa. Há poder no nome do Senhor Jesus. Quando ele afirma, em meu nome, ele está dando o quê? Garantia que o Pai vai ouvir a nossa oração. Por isso que quando nós oramos em nome do Senhor Jesus, naquele momento, meu amado, eu acredito no céu, isso é uma imaginação minha, que Deus ele para tudo que está fazendo. Opa, oração, ali na Vila Brancha, IMR está orando, clamaram o nome do meu filho. Para a orquestra, para os anjos, que eu quero ouvir o que a igreja da Vila Brancha está fazendo, está orando. Porque clamaram a chave que abriu o nome de Jesus. Deus, ele para ouvir, meu amado, quando nós clamamos o nome do Filho. Por isso que ele fala aqui, ó, tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, querido, nós temos que entender, e nós temos que orar, e nós temos que pedir, mas temos que clamar pelo poder do nome de Jesus, mas saber a importância desse nome nas nossas vidas. Vamos aqui ver 3 implicações nessa afirmação. Primeiro, como se fosse o próprio Senhor Jesus pedindo ao Pai. Quando nós oramos aqui, Senhor Jesus, em teu nome nós estamos orando. Nós estamos aqui, meu amado, como se fosse o próprio Jesus avaliando isso, esse pedido. Em primeiro lugar, devemos entender que o Senhor Jesus é Deus para salvar a humanidade para a glória do Pai. E esse é o chamado unigênito, que significa único, gerado e também. E primogênito, que significa o primeiro, gerado por Deus. Ele foi colocado na posição de sacerdote, único mediador entre Deus e os homens. Portanto, quando nós pedimos em nome do Senhor Jesus, há uma garantia de acesso ao Pai. Lá em 1 Timóteo vai dizer, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um único mediador. Por isso que nós clamamos pelo poder do nome de Jesus. O nome de Jesus está sobre todo o nome, glória a Deus. Lá em Filipenses 2, não precisa abrir, Jesus fala, Jesus, depois de ter feito toda a obra de resgate, restauração do ser humano e de toda a criação, recebeu o nome que está acima de todo o nome. Em dia este nome fará todo o joelho dobrar, toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Filipenses 2, do 5 ao 11. Quando ele deu grande comissão aos seus discípulos, ele afirmou, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Isso está lá em Mateus capítulo 20, versículo 18. Então, querido, nós temos que entender que o nome de Jesus tem muito poder. Glória a Deus.
que o nome de Jesus há muito poder. E nós precisamos que esse poder se manifeste sobre a igreja. Eu preciso, meu amado, que esse poder se manifeste naquilo que eu estou precisando, que Deus haja a meu favor. Eu não sei, de repente hoje você precisa um milagre na sua casa, você precisa de um milagre na sua vida, na sua saúde, no seu casamento, na sua vida profissional. Não sei. Mas se nós buscarmos o poder, que há poder no nome de Jesus, e trazer, meu amado, o que? A presença do nome de Jesus em relação a essa oração, ao meu pedido, eu tenho certeza que Deus move e Deus faz. Porque é o que esse versículo fala: quando pedires em meu nome, isso farei. Querido, está aqui, é a palavra de Deus. Nós não podemos achar que isso aqui é coisa de homem. Ou nós cremos da palavra ou não cremos, aqui está. Glória a Deus. Tudo que pedimos em nome eu farei. Esta frase do Senhor deixa-nos perplexos, porque Ele começou com a palavra tudo. Aí eu te pergunto, né? Por que às vezes tem oração que nós não recebemos? Por que parece que a nossa não passa do céu? Por que parece que eu tenho que ficar tanto pedindo para que Deus... Parece que... Eu não sei você, mas eu já declaro minhas orações. Alguém já falou isso também? Será que alguém falou: meu pai, o senhor não ouve, o senhor não vê a luta, o senhor não ouve a minha oração? Eu já falei isso. Mas a Bíblia mostra claramente de homens que não receberam de Deus tudo o que pediam. Nem todos, meu amado, temos a experiência, às vezes, positiva ou negativa em nossas orações. Quantas orações nós temos pedido, querido? E às vezes parece que não recebe resposta. Parece que vai demorando. Parece que quantas coisas tem que acontecer, meu Deus, é tanto sofrimento. Mas nós vamos entender isso aqui agora nos padrões que sustentam a nossa oração. Portanto, é importante conhecer os padrões que Deus estabelece em sua palavra para a resposta às nossas orações. Vamos separar alguns aqui. E às vezes você vai entender por que muito tempo, às vezes, nós vivemos orando, e parece que a nossa oração não sai do teto, parece que Deus não ouve a nossa oração, parece que Deus não move a favor das nossas orações, se a palavra de Deus está dizendo: tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no nome. Ou então esse versículo não está fazendo um efeito na minha vida, o que está acontecendo? Às vezes está faltando algum para a conquista desse tudo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Então vamos lá, alguns padrões. Primeiro padrão que eu entendo, querido, que tem que ser sustentado nas nossas vidas é a santificação. A palavra de Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que ele não vos ouça. Não é veja. Se você for lá em Isaías 59, ver o versículo 1 e 2, o finalzinho do versículo 2 está: para que ele não vos ouça. Que não adianta nada eu levar uma vida no pecado e querer que Deus faça algo na minha vida. Não adianta. Primeiro padrão, querido, para a minha oração, mover os braços de Deus a meu favor, tem que haver santificação nas nossas vidas. É um padrão de Deus. A palavra de Deus fala, querido, que o meu pecado e a minha iniquidade me separa de Deus. E quem pode mover a meu favor? Só Deus. Então, nós não podemos brincar de ser santo. Porque que às vezes, meu amado, parece que há uma luta, parece que as coisas não acontecem. Será que eu tenho levado a minha santidade a sério? Ou às vezes, meu amado, eu me engano eu mesmo. O pecado, meu amado, é algo grande que impede de Deus agir e de ouvir as nossas orações. Deus é santo, é impossível chegar diante dele com a nossa vida cheia de imundície.
Não tem como, querido. Por isso que Jesus, que é o sumo sacerdote, abriu o caminho através do seu sangue derramado na cruz. Amém? Somente, querido, uma vida de purificação, lavado, uma vida de santidade, no nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus, teremos acesso ao Pai. Então, querido, por isso que nós temos, eu não sei, quando nós vamos orar, eu aprendi isso. A primeira coisa que eu vou fazer, antes de começar a orar, é analisar meu coração. É dar uma olhada para dentro de mim. É olhar como está o meu coração naquele momento. Eu não sei você, mas eu já... Quantas vezes, meu amado, eu estava aqui orando, mas o meu coração estava pensando em outras coisas. Pensando no que eu ia resolver depois da oração. Pensando no que eu ia poder fazer. Pensando, às vezes, meu amado, no que eu ia ter que construir. E isso, às vezes, meu coração estava longe do propósito da santidade com Deus. Porque se eu tenho um momento com Deus, meu amado, naquele momento tem que ser com Deus, não posso estar ligado a mais nada. Você quer ver uma coisa que concorre, meu amado, com o Espírito Santo de Deus, é se você orar com o seu celularzinho perto. Celularzinho não, desculpa aí, que tem celular aqui que parece uma televisão, entendeu? E tem celular que parece um computador, assim, que tem muita coisa. O meu é celularzinho, o meu é o celular da voltinha. Você aperta o negócio e fica esperando a voltinha. Mas, querido, você está ali, sabe aquele assobio que tem do WhatsApp? Sabe o assobio? Como é que é o assobio? Olha, já conhece. Você está orando, o assobio toca. Aí você está, Deus, Pai Todo-Poderoso, assobio e toca. Você fala, meu Deus, quem que será? Você está doidinho para ir lá e ver, não era nada, era alguém do grupo só que falou amém. E você volta de novo. Querido, aquilo concorre. Se você vai orar, desliga. Pega o seu celular, põe ele longe de você. Porque se ele estiver perto, ele vai concorrer com a oração. Então, querido, nós temos o quê? Entender que eu preciso primeiro olhar a Deus. Purifica agora a minha vida, eu vou entrar na tua presença. Perdoa os meus pecados. Perdoa, lava agora com o sangue de Jesus, cobre a minha vida. Para poder falar com Deus, querido. Para Deus ouvir a minha oração. Às vezes, querido, nós queremos levar uma vida orada. O que é uma vida orada? Tudo na correria, orando a Deus. Eu já tentei fazer isso, querido, não dá certo não. Se eu não parar, não ter o meu momento com Deus, eu sempre tenho falado, 10, 15, 20, 30, uma hora que seja, mas que seja para Deus, sem estar preocupando se o leite está subindo no fogo, se o ferro está ligado, sem ficar se preocupando, meu amado, porque aquele momento é um momento de santidade com Deus. É um momento, meu amado, de você entrar para falar com Deus. Então é um padrão que Deus estabelece para nós. Tem pessoas que levantam já agradecendo a Deus, colocando o sapato, escovando os dentes, glória a Deus, aleluia, orando em língua, senta na mesa, orando em língua, é uma benção, mas é uma vida orada. Não é uma vida de intimidade. Amado, tem às vezes que nós pedimos tanto para Deus, quando Deus vai responder, nós já sai. Obrigado, Deus, abençoa meu dia. Você nem ouviu Deus falar com você no dia. Nós costumamos usar muito a Bíblia. Deus, agora eu quero ouvir um pouco a tua palavra, porque não estou ainda conseguindo ouvir com o meu ouvido. Então vamos ouvir na palavra de Deus. Então, querido, é padrão de Deus. Eu que tenho que entender isso. Você tem que entender isso, querido. Nós precisamos nos santificar. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios 6, e tais foste algum de vós, o apóstolo Paulo está falando na igreja de Corinto, mas foste lavado, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. É padrão da palavra de Deus. Nós precisamos o quê? Sermos lavados primeiro no sangue de Jesus,
que purifica as nossas vidas do pecado. Buscar mesmo, meu amado, nos fortalecer na presença de Deus. E orar com convicção, querido. Uma coisa que a gente sempre tem ensinado, quando você vai orar a Deus, seja específico naquilo que você quer. Porque quando você receber, você vai saber que foi de Deus. Quando você vai pedir algo para Deus, seja específico naquilo que você quer. Jovem, está pedindo um esposo, seja específico, hein? Vai pedindo um homem de Deus aí, que vai chegar aí, um que você de repente não... eu não queria esse. Não, seja específico. Está pedindo algo para Deus, mas seja específico. Nós precisamos ver o quê? A resposta de Deus nas nossas orações, mas nós temos que ser específico com Deus. Então, primeiro padrão, querido, para eu e você entender, tem que haver santificação nas nossas vidas. Se a base é o nome de Jesus, que tem poder, tem que haver santificação das nossas partes. Não tem como uma igreja, meu amado, orar pecando, uma igreja orar maquinando mal, uma igreja orar pensando, querendo o mal do irmão, querendo o mal do vizinho. Não tem como, querido. Ou nos buscamos santificação sobre nós, não tem como Deus agir. Segundo padrão que eu entendo aqui, querido, que a vontade tem que ser de Deus. Amém? Esta, não precisa abrir, lá em 1 João 5,14 fala, esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que se Ele nos ouve, quanto lhe pedimos, estamos certos que obtemos o pedido que lhe foi feito. 1 João 5,14 e 15. Mas, querido, o versículo deixa muito bem claro, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, glória a Deus, o texto afirma que podemos confiar em Deus e Ele nos ouvirá quando pedimos alguma coisa segundo a vontade. Este é um princípio que nos ajuda a entender que Deus tem uma vontade soberana acima dos nossos desejos. Aqui está algo que às vezes nós falhamos um pouco, porque às vezes nós queremos pedir algo para Deus que seja só bom, muito bom para nós, mas nunca em benefício, às vezes da obra, às vezes de ajudar o próximo. E às vezes, meu amado, nós queremos coisas que verdadeiramente vai poder, sabe o que acontecer? Nos atrapalhar na nossa caminhada com Deus. E Deus sabe a vontade que Ele tem para a sua vida. Quantas vezes, querido, quantos testemunhos aqui de pessoas que orou e Deus não respondeu, por quê? Porque depois Ele mostrou algo acontecer. Então, querido, quando você orar, quando nós oramos, tem que permanecer a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Primeiro, que você cresça, que você seja abençoado, que você, meu amado, verdadeiramente expresse o nome de Jesus, que você seja uma pessoa, meu amado, que ande de cabeça erguida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida, meu amado, é que você vença em todas as áreas. A vontade de Deus, meu amado, não é que você vive patinando no fracasso, na derrota. Isso não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus é que eu e você cresça. Mas a vontade de Deus, meu amado, às vezes não é bens na nossa vida. Se Deus não me deu, parece que Deus não ouviu minha oração. Não, querido. A nossa vida ela vai muito além dos bens que nós pedimos a Deus. A nossa vida, meu amado, vai muito além, querido, daquilo que achamos que é necessidade para nós. A vontade de Deus, meu amado, é que você vai morar no céu. A vontade de Deus, meu amado, é que seu nome fique escrito no livro da vida. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso é muito importante, meu amado, que antes, para conhecer a vontade de Deus, nós temos que ter intimidade com Deus. É o nosso TSD, tempo e a sós com Deus. Porque aí conhecemos melhor a sua vontade. Não só na comunhão, mas na vontade que expressa a palavra de Deus. Você quer ver o melhor de Deus para a sua vida? Você quer ver a vontade de Deus para a sua vida? Está na palavra do Senhor. Ela nunca falha. A palavra nunca vai pedir, meu amado, para que você peque, para que você erre, para que você, meu amado, seja uma pessoa irada, revoltada, para que você seja uma pessoa, meu amado, que carrega fardos.
você vai ver que a vontade da palavra de Deus, que é a vontade de Deus, é sempre o melhor para nossas vidas. Então é um padrão de Deus, querido. Às vezes nós queremos, meu amado, que seja a minha vontade, mas e a vontade de Deus? E eu tenho certeza que a vontade de Deus ela é muito melhor do que a minha vontade. Porque a minha vontade ela é passageira. A minha vontade é passageira, querido. A vontade de Deus é eterna. Aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida é eterno, querido. A minha vontade ela é passageira. É coisa, meu amado, que vai passar, é para essa vida aqui. Por isso que nós temos que sempre ter como padrão que seja feito a vontade de Deus. Amém? Então, primeiro padrão, santidade. Segundo padrão, a vontade de Deus. E por último, para nós orarmos, o terceiro padrão, sem egoísmo. Sem egoísmo. A palavra de Deus vai dizer em Tiago: cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada obter. Vivei a luta e fazer guerra, nada tem, porque não pedis. Pedis e não receber, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Querido, agora que fica fácil entender a afirmação que Jesus disse: tudo que pedimos eu farei. Tem naturalmente algumas limitações, não importa que às vezes nós pedimos muita coisa, importa que seja a vontade de Deus e que essa vontade de Deus não seja um coração só egoísta. Porque às vezes, querido, nós temos pedido muita coisa para Deus, mas simplesmente os prazeres, para obter prazeres para nós. E a palavra de Deus fala: não recebeis, porque é para os vossos prazeres. Então, querido, nós temos que o quê? Como seres humanos, entender que Deus ouve sim a nossa oração. Nós temos necessidade? Temos. Quantos não têm aqui necessidade? Quantos não têm, meu amado, que buscar Deus, clamando para que Deus possa intervir na sua vida? Mas que nunca falte esses padrões, que nunca falte primeiro a santidade, que nunca falte, meu amado, a vontade de Deus na nossa oração, e que não seja uma oração só egoísta, só em redor da minha vida, porque Deus é um Deus de família, Deus é um Deus, meu amado, que Ele quer alcançar vidas. Já pensou a pessoa orar, meu amado, para Deus destruir a vida de uma pessoa? Se Deus, Ele vai contra o princípio dessa pessoa. Ele vai contra o princípio da palavra de Deus. Por quê? O que a palavra de Deus fala? Que Deus, o desejo de Deus é que todo homem se salve. Então, querido, até pelos nossos inimigos nós temos que orar para que Deus possa estar abençoando a vida deles. E para que seja a vontade de Deus na vida deles. A palavra de Deus fala lá em 1 João, confessai os vossos pecados, não, 1 João, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda a nossa injustiça. Agora, às vezes, querido, nós oramos muito pensado em mim. Será que no meio desses pedidos que nós temos feito, nós já ousamos falar: Deus, o Senhor quer, eu sei que o Senhor quer salvar o meu vizinho da esquerda, o meu vizinho da direita. Deus, em que eu posso ser bênção? Em que eu posso ser um instrumento para que o Senhor alcance esses corações? Você pode ver, meu amado, que essas orações, às vezes elas ficam muito longe. E às vezes nós temos pedido muito para Deus. Deus, eu preciso disso, Deus faz aquilo, Deus mova nisso, Deus conserta isso, Deus age aqui, Deus abençoa aqui. E nós temos que entender que Deus também tem desejo de salvar as pessoas. Então, querido, há um padrão para nós entendermos as nossas orações. E esse padrão tem que haver santidade. Esse padrão, meu amado, tem que entender que Deus tem a vontade dele acima da minha e da sua vontade. E nesse padrão, eu não posso ser egoísta, não. Porque Deus, Ele é um Deus de família. Deus é um Deus de pessoas. Deus quer alcançar, meu amado, vidas.
Quanto tempo faz que nós temos orado para que uma pessoa seja salva? Para que Deus, meu amado, mude a história de uma vida? Nós temos pedido, mas nós temos que também entender que há uma base, e essa base é o nome de Jesus. E sobre essa base tem padrões. Amém? Glória a Deus. Concluindo para nós orarmos, querido. Os padrões que sustentam a oração é santidade, sem a qual ninguém verá Deus. O segundo é conhecer, através da palavra de Deus, a vontade de Deus para nós. E o terceiro é, sem egoísmo, fazer uma oração só em benefício de si mesmo. Deus é um Deus de família, de pessoas. Deus quer alcançar o homem, a humanidade, através da igreja. Amém? E lá em 1 Timóteo 2 fala, o qual quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da palavra de Deus. Esse é um desejo do coração de Deus. Deus, Ele quer ouvir as nossas orações, quer mover, quer derramar milagres sobre nós, Ele quer. Mas quando nós também nos preocupamos com a vontade de Deus, com o querer de Deus sobre as nossas vidas, amém? Então, querido, tenha um tempo com Deus mesmo. Pare, ore, se santifique antes de falar com Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Às vezes, meu amado, nós acabamos de fazer as coisas erradas, pensar em coisas erradas, e já entramos para orar com Deus. Querido, põe ali um louvor que fala com você, dobre o seu joelho, seja sincero com Deus na santificação. Não precisa esconder mesmo, não precisa esconder nada. Deus conhece as nossas limitações, Ele nos criou e sabe tudo de nós. Que haja santificação nas nossas vidas, para que a nossa oração, meu amado, seja alcançada no trono de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Então, querido, eu quero que nós entendemos o poder da oração e padrões que sustentam essa oração. Nós vamos estar começando uma campanha agora no mês de agosto, aonde nós vamos precisar orar muito pelas pessoas, onde nós vamos precisar interceder por essas pessoas, onde nós vamos precisar clamar por essas vidas. E aí eu tenho certeza, meu amado, que o maior desejo de Deus é salvar essas vidas e que você seja o instrumento de Deus, amém? Glória a Deus. Quero que você agora cubra sua cabeça. Nós vamos gastar alguns minutinhos orando. Eu não sei, meu amado, como anda hoje, que acima de tudo, nós temos que olhar para a nossa vida espiritual. Às vezes o inimigo, meu amado, ele tenta destruir a nossa comunhão com Deus. Ele tenta entulhar, meu amado, o livre acesso ao trono de Deus. E às vezes, meu amado, ele tenta destruir os sonhos, os projetos, roubar a alegria, para que a igreja não tenha essa comunhão com Deus. Eu e você, nós temos que entender, querido, que há poder na oração. Eu não sei como anda a sua vida hoje. Eu não sei quanto tempo faz que você não chega na sala de intimidade. Às vezes nós só vamos na sala de pedir, de anunciar. E às vezes nunca temos um tempo a mais para que se prolongue para nós entrarmos numa sala de intimidade. Quanto tempo faz, querido, que você não tem tido uma intimidade com Deus? Quanto tempo faz, meu amado, que você tem orado tanto e não tem, às vezes, pegado resposta dessas orações? Será que essas orações estão faltando alguns padrões para que se alinhem com o desejo do coração de Deus? O que está te faltando hoje, querido? A primeira coisa que nós temos, meu amado, que nos acertar é a nossa vida espiritual. Se eu quero orar, eu preciso que Deus comece pela minha vida espiritual. Deus não vai começar, meu amado,
pelos seus bens. Deus não vai começar pela sua postura, pelo seu jeito. Deus vai começar, meu amado, por aquilo que nos liga a Ele. Vai começar pela nossa vida, pelo nosso espírito.